Você com certeza já ouviu alguém dizer que Jesus é Deus. Mas será que você consegue, através da palavra de Deus, encontrar as características de Deus no Senhor Jesus? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu acredito que todo mundo já ouviu, pelo menos uma vez na vida, alguém dizendo que o Senhor Jesus é Deus. E não está errado. Ele realmente é Deus, assim como ele mesmo se declarou como sendo Deus. Em certa ocasião, ele mesmo diz que o Pai não guardava o sábado. O Pai trabalha no sábado, então eu também trabalho. E ao afirmar isso, todos conseguiram entender claramente o que ele estava afirmando, que ele é o próprio Deus. Mas para afirmar que o Senhor Jesus é Deus, nós precisamos encontrar dentro da própria Bíblia as características de Deus presentes no Senhor Jesus. Nós conhecemos algumas características de Deus que nos são mostradas através das Escrituras, como por exemplo, Deus é eterno, Deus é santo, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E será que essas características estão no Senhor Jesus? Será que Ele tem essas características de Deus? Vem comigo, vamos dar uma olhada. Primeiramente, o Senhor Jesus, Ele é eterno. Se você começar a ler os evangelhos e ler ali no evangelho de João, o versículo 1 de João vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Note que João não fala desde o princípio era o verbo, ou a partir do princípio ele era o verbo. Pelo contrário, no princípio, onde todas as coisas foram criadas, ele já era o verbo. Ele já estava ali presente como verbo. Ou seja, sempre esteve ao lado do Pai. O Senhor Jesus, ele é Deus, sendo eterno. A sua característica de eternidade está presente, provando para nós que ele é Deus. Mas uma outra característica que nós podemos observar também do Senhor Jesus, que prova para nós que ele é Deus, é a sua onipotência. Em Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e que nele todas as coisas subsistem. Ou seja, todas são mantidas em um equilíbrio perfeito por conta do seu poder. Existe até a música, né? Colossenses 1. Muito boa a música, indico que vocês escutem. Nesse texto, Paulo está mostrando que o Senhor Jesus, ele foi o arquiteto de toda a criação, foi ele que projetou todas as coisas perfeitas como elas são, mas ele também foi o construtor. E não só isso, mas ele também é o que sustém todas as coisas. A natureza, o equilíbrio perfeito entre todas as coisas é mantido graças ao poder do Senhor Jesus. Provando assim para nós a sua onipotência, o seu poder ilimitado e sabedoria infinita em criar todas as coisas. Mas não para por aí. Se você ler as histórias de Natanael, da mulher samaritana e também de Lázaro, você percebe que o Senhor Jesus, ele é onisciente. Ele sabia que Lázaro tinha morrido mesmo sem que ninguém tivesse avisado a ele da morte do seu amigo. Ele sabia que aquele jovem estava abaixo da palmeira mesmo que ninguém tivesse avisado ele, mas ele tinha consciência daquilo. Ele sabia que a mulher samaritana tinha 5 maridos e que ela tinha agora não era o seu marido de verdade. Ele tinha consciência disso, pois ele tem a característica de Deus de ser onisciente. O Senhor Jesus é onisciente, provando para nós mais uma vez que ele é Deus. Mas não para por aí. Ele também prometeu estar conosco, e onde estivermos reunidos, 2 ou 3, ele estaria conosco em nosso meio, todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele expressa isso. E ele provou isso claramente, que está conosco a todo momento. Mas como pode estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo? Através da sua onipresença. Mais uma característica divina do nosso Senhor Jesus. Podemos observar também a sua santidade. Assim como Deus é santo, o Senhor Jesus mesmo é santo. E ele expressa isso quando ele pergunta aquelas pessoas em João capítulo 8, ele pergunta: qual de vocês pode me acusar de pecado? Algum de vocês pode virar para mim e falar: o Jesus pecou em tal assunto? Nenhum deles poderia dizer isso a respeito do Senhor Jesus, provando assim a sua santidade. É claro que a santidade do Senhor Jesus, ela vai muito além daquilo que as pessoas viam. E eu pretendo trabalhar isso em outro vídeo, mas fica um pouco mais para frente. O Senhor Jesus também, por ser Deus, ele venceu a morte. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 24, diz que a morte não poderia detê-lo. A morte não tinha poder sequer para segurar o Senhor Jesus, provando para nós
que ele é Deus. Muito bem, fica claro, diante das características que a palavra de Deus nos mostra, que o Senhor Jesus é Deus. Mas existem algumas seitas que tentam se basear nas Escrituras para dizer que o Senhor Jesus não é Deus. Eu não vou citar nomes diretamente, mas vocês devem conhecer alguns grupos que mencionam que o Senhor Jesus não é uma figura divina. A maioria desses grupos se baseia em versículos como Colossenses capítulo 1, versículo 15, onde Paulo afirma que o Senhor Jesus é o primogênito de toda a criação. Talvez essa expressão seja uma das mais difíceis para explicar a deidade do Senhor Jesus. Como se ele é Deus, como ele pode ser o primogênito? Ele passou a existir em um determinado momento, ele foi o primeiro criado. Primogênito nos dá a ideia de um ser criado. Então o Senhor Jesus em determinado momento foi o primeiro a ser formado? Não. E é aí que nós precisamos entender a primogenitura na palavra de Deus. Se você está fazendo a sua leitura anual, você provavelmente está passando ali pela história dos patriarcas nesse momento que está assistindo o vídeo. Se você está assistindo depois, não tá lendo essa parte, né? Enfim, se você lê o Gênesis, você repara que no exemplo de Abraão, ele tem um filho chamado Ismael. Foi seu primeiro filho. Logo em seguida não, né? Depois de alguns anos, Abraão teve um segundo filho chamado Isaac. Mas quem foi o primogênito de Abraão? Foi Isaac. Por quê? Era o filho da promessa, era seu principal filho, todas as coisas foram passadas para Isaac, as bênçãos de Abraão foram dadas a Isaac. Ou seja, a primogenitura na palavra de Deus não está relacionada àquele ser primeiramente criado, como nós temos a ideia hoje, mas sim aquele que é o principal dentre todas as coisas que o Pai tem. Ou seja, o Senhor Jesus ser chamado por Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, de primogênito de toda a criação, estava mostrando para nós que ele é o principal dentre todas as coisas diante do Pai. Ninguém tem um relacionamento com o Pai como o Senhor Jesus o tem. Ninguém pode se relacionar com o Pai assim como o Senhor Jesus se relaciona. Outra expressão também usada às vezes em Apocalipse e também em João, no próprio João 13,16, que muitos conhecem, é chamando o Senhor Jesus de unigênito do Pai. É importante entendermos isso porque unigênito nos remete à ideia de único gerado, ou seja, aquele único que foi formado. Tem uma certa verdade nessa interpretação. Porém, o Senhor Jesus ele não foi gerado, ele não passou a existir a partir de um momento. Mas sempre que a Bíblia o chama de unigênito do Pai, está mencionando em que ele é o único que tem esse relacionamento com Deus. Não está relacionado à sua geração ou a um momento onde ele passou a existir, como alguns afirmam, pois isso negaria a deidade do Filho de Deus. Fica claro para nós, à luz da palavra de Deus, que o Senhor Jesus sempre foi e sempre será o eterno Deus e o nosso Salvador. Espero que esse vídeo tenha esclarecido na sua mente um pouco a respeito de quem o Senhor Jesus é e espero ver você no próximo vídeo, onde vamos ver a humanidade do Senhor Jesus. Vimos nesse vídeo a sua deidade e no próximo vídeo veremos ele como homem. Por que era necessário que ele viesse ao mundo como homem? Porque ele tinha que encarnar, ser como a gente. Então vamos tentar explicar algumas dessas questões no nosso próximo vídeo. Até lá, que Deus abençoe todos vocês.